8 horas e 16 minutos em Brasília. A Câmara dos Deputados criou nesta semana dois grupos de trabalho para analisar projetos que regulamentam a reforma tributária. Cada grupo é constituído por 7 deputados, todos de partidos diferentes das maiores bancadas na Câmara. Os grupos vão ter 60 dias para concluir suas atividades. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que faz parte de um desses grupos de trabalho, conversa conosco a partir de agora. Bom dia, deputado. Bom, que privilégio para mim conversar com você, Cláudio, e tantas internautas, TV, rádio, que nos prestigiam nesse exato momento. É uma matéria relevante e a gente espera clarear aqui algum desses pontos que, com certeza, fazem parte do dia a dia das pessoas. Deputado, em primeiro lugar, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores como é que foi essa divisão, o que cada um desses dois grupos de trabalho vai tratar. Vamos lá. O presidente Arthur Lira, ao criar dois grupos de 7 membros, como você acaba de falar, o primeiro grupo tratará especificamente da questão da legislação. Ou seja, como é que você leva a crédito um tributo que você pagou na etapa anterior, como é que você assegura que a cesta básica no Brasil não vai ter a incidência de qualquer imposto. Aliás, como esse tema tem sido muito demandado nas minhas mídias sociais, a cesta básica vão existir duas, tá? Uma com isenção integral do imposto sobre consumo. O Brasil talvez seja o único país do mundo que vai ter essa característica. E vai ter uma outra cesta básica que vai ter uma alíquota reduzida de aproximadamente 60% daquela alíquota de referência que vai ser fixada em todo o Brasil. Esse grupo também vai tratar, portanto, de unificar as legislações em todo o país, porque mesmo tendo a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é do governo federal, que substitui o PIS, COFINS e o IPI, e o IBS dos estados e municípios, que é formado pela extinção do ICMS e do ISS, apesar de serem duas siglas, dois impostos, mas a legislação é única, tá? É o único IVA. E isso também, esse grupo, será capaz de fazer esse disciplinamento sobre esse regramento que vai ser válido não mais por estado, como é hoje do ICMS, mas vai valer para todo o território brasileiro, o que significa que as empresas brasileiras ficarão mais competitivas, não só aqui dentro, mas no mercado internacional, porque hoje, só para dar um exemplo, a legislação do ICMS nos estados brasileiros não tem menos do que 900 páginas. Imagine, coitado da empresa que atua em 2 estados ou em 3 estados. É um gasto muito grande com advogados, contadores. Isso encarece o produto. O IVA, ou seja, o Imposto sobre o Valor Agregado, que é composto da CBS e do IBS, eles agora serão a legislação única, mais simples, e, portanto, isso vai dar mais competitividade. O segundo grupo é um grupo que vai tratar do Conselho Gestor e todas as relações interfederativas, ou seja, entre a União, Estados e municípios. O Conselho Gestor, por exemplo, Cláudio, ele será responsável. Uma empresa que compra uma máquina, ou seja, investimento no Brasil, ele passará a ter imposto zero sobre consumo. Aliás, eu já defendia isso com os meus alunos na sala de aula, que investimento não pode ter tributação, né, sobre ela, pois a reforma tributária, ela, portanto, assegura esse princípio. Aí a empresa comprou, se tinha algum crédito de alguma outra compra para fazer esse bem, essa máquina, que ele não vai poder usar esse crédito, porque ele não vai pagar para comprar a máquina, esse crédito do ICMS, ou esse crédito do IBS, no caso, o Conselho Gestor vai devolver. Atenção, hein? Ele será devolvido, o Conselho Gestor terá 60 dias para poder aprovar o crédito e pagará em 15. Portanto, não tem mais essa história, vou passar, vou analisar, não sei quando vou receber. Não. E segundo ponto também, ainda no Conselho Gestor, o setor exportador. O setor exportador, hoje os estados desoneram 40 bilhões de reais de tributos e só recebe 3,8 bi da União. Então, há um prejuízo para essas empresas que são exportadoras
e que não tem direito a esse crédito, porque já que ele não paga na saída, ou seja, para exportar, mas ele pagou ICMS comprando os insumos para produzir o bem que ele está exportando. Portanto, essa devolução de crédito também passará pelo Conselho Gestor. E, por último, ele será o fórum de último grau que vai padronizar o entendimento das regras que serão estabelecidas para a cobrança do IBS. Porque os estados e municípios continuarão com o seu contencioso administrativo tributário. Tá? A primeira análise de um auto de infração, por exemplo, ele será feito em primeiro grau. Agora, pode ser que um estado interprete diferente de um outro estado a legislação que vamos criar. Então, o Conselho Gestor ele vai padronizar o entendimento e aí ninguém no Brasil poderá, portanto, divergir, né, daquilo que está estabelecido no Conselho Gestor. E, como eu já falei, distribuir dinheiro para estados, dinheiro para municípios, que alíquotas são melhores definidas para todos eles e assim por diante. Portanto, são dois eixos bem diferentes, bem à parte, que o grupo vai fazer. Feito isso, para concluir, produzirão 2 relatórios. Obviamente, nós vamos conversar posteriormente com esse trabalho votado aqui por unanimidade nesses 2 grupos. Vamos ao presidente Arthur Lira, para que o presidente Arthur tenha, portanto, uma noção de toda essa legislação, né, que vão ser criados para poder pôr em prática a emenda constitucional 132, que é a emenda da reforma tributária, que eu também tive o privilégio de participar como um dos 12 deputados designados pelo presidente Arlu, indicado pelo meu partido, o PDT, eu sou muito grato ao meu partido por isso, e agora fazendo essas 2 divisões. O nosso grupo, por exemplo, o de Conselho Gestor e o das relações interfederativas, ou seja, entre União, Estados e municípios, nosso grupo já tem a primeira reunião, terça-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara dos Deputados. Deputado, e eu vi que tem um cronograma já estabelecido de audiências públicas, não é? A partir da próxima terça-feira, se eu não estou enganado. Como é que vai ser a participação da sociedade civil, dos diversos setores econômicos, das pessoas interessadas nesse processo de regulamentação da reforma tributária? Como há um grande interesse da sociedade nessa participação, nós resolvemos, em vez de já soltar isso, nós vamos fazer um plano de trabalho que será definido, repito, na reunião de terça-feira, às 10 horas. Nós vamos definir, primeiro, quem são as pessoas, as empresas, os acadêmicos, que poderão vir fazer seus depoimentos e nos aprimorarmos em relação a esses conceitos que estão sendo estabelecidos. Isso é um ponto importante, porque nem todo mundo é dono da verdade uníssona, né, desse conhecimento. Apesar, né, da experiência ao longo de 12 anos como secretário de Estado da Fazenda, mas a experiência de cada estado vai ser muito valioso, né, muito valiosa para que a gente possa fazer esse discernimento. Então, não só as datas dessas audiências, mas também quem vai estar presente para poder fazer esses depoimentos. Nós iremos soltar publicamente, depois dessa reunião, e eu, inclusive, vou sugerir a algumas pessoas para aí, obviamente, que os meus colegas todos vão sugerir nomes, a gente vai dar uma uniformização aí nas dúvidas, nos temas, para que a gente possa correr isso. O presidente Arthur Lira, ele quer terminar isso, a ideia inicial era terminar em 18 de julho, né, quando entra o recesso. Mas, se assim não for possível, mas no mais tardar, a primeira semana de agosto, que aí o Senado vai ter o segundo semestre inteiro para poder fazer essa análise. Por qual razão? Porque nós queremos terminar essa regulamentação em 31 de dezembro de 2024. Nós já vamos entrar em 2025 com todo o aparato regulatório definido na Câmara e no Senado, aguardando, portanto, a sanção presidencial, que é o que a gente espera que o Poder Executivo faça isso também com toda celeridade. Deputado Mauro Benevides Filho, dentro do que o senhor já viu, né, dessa regulamentação, quais são os pontos que vão gerar algum conflito, alguma polêmica e que vão demorar mais para terem um consenso? Vamos lá. Olha a confusão que vai ser.
Existem setores como saúde, educação, transporte coletivo, que vão ter uma redução de 60% da alíquota de referência. Então, lá eu digo, lá o texto constitucional diz que o setor de saúde tem que ter essa redução de 60%. Qual vai ser a confusão? O que é setor de saúde? Por exemplo, a academia de ginásticas está dentro do setor de saúde ou é só a indústria farmacêutica que vai entrar? Então, é natural que, com essa redução muito grande do tributo, do imposto, que haja uma movimentação, e eu digo legítima, inclusive, de vários segmentos que vão interpretar se devem, digo melhor, se devem ser incluídas no setor de saúde ou não. E isso vai se reproduzir, nos outros setores que vão ter essas alíquotas diferenciadas. Na cesta básica, quer ver outra confusão, meu caro Cláudio Ferreira? Outra confusão vai ser a cesta básica. Eu recebi no meu gabinete, eu não vou dizer quem foi o segmento, mas na cesta básica, essa que vai ser básica mesmo, porque no Brasil, poucas pessoas, e olha que eu me considero um cara da área, mas eu não sabia que hoje, na cesta básica brasileira, tem 1.324 produtos. Gente, que absurdo, que tanto lobby foi esse que foi feita para colocar lá o filé mignon dentro da cesta básica, para pagar 0 de PIS/COFINS. O salmão, 0 de PIS, só produto do pessoal rico. Queijo suíço. Cláudio, eu sei que você gosta de tomar um vinhozinho com queijo suíço, tudo bem, não tem nenhum problema, mas pagar 0 de PIS/COFINS, então nós, como nenhum ministro e nenhum presidente da República teve coragem de eliminar esses privilégios, nós extinguimos a cesta básica e vamos agora eliminar aí uns 30, 40, 50 no máximo, para poder você fazer uma coisa, o feijão, o arroz, o sal, o óleo, enfim, a farinha, essas coisas que nitidamente são produtos caracterizados pela cesta básica, e vai ser natural que determinados segmentos queiram incluir seus produtos na cesta básica. Olha, vai ser uma disputa realmente muito, muito grande. Terceiro ponto, hoje, quando você compra uma moto, o trabalhador compra uma moto, você paga IPVA. Quando uma pessoa de renda mais elevada compra um barco luxuoso, ele paga 0 de IPVA. A moto paga IPVA. O barco paga 0 de IPVA, não paga. Então, nós vamos definir essa progressividade da alíquota. Então, vai ter, obviamente, uma discussão, e aqueles que são mais poderosos também vão estar fazendo suas pressões legítimas, que eu tenho certeza que o Congresso saberá fazer esse discernimento daquilo que realmente, o que deve ficar e o que não deve ficar dentro dessas interpretações que vão ser levantadas. E o último ponto, esse mais polêmico, que é o seguinte: na questão do cashback, que aí está separado em 2 grupos, na água, no saneamento, na energia, por exemplo, você, quando for pagar a sua continha de energia, que é o que eu defendia, em vez de você pagar na frente para receber depois, eu acho isso muito temeroso, mas eu fui vencido no grupo, e aí se popularizou tanto o cashback. Então, desses 3 itens, quando você vai pagar, se você tiver no CadÚnico, né, que seu CPF tiver no CadÚnico, que é o cadastro único que o governo federal tem dos benefícios que ele concede às pessoas de baixa renda, né? Se ele está lá, ele já não vai pagar na hora da compra. Os outros produtos, todos os outros, ele vai pagar o IBS para receber de volta depois. Isso significa que o Brasil será o único país do mundo onde o pobre terá que ter capital de giro. Já pensou? Ele vai pagar na frente para receber depois. E aí há uma outra argumentação muito forte, o próprio meu amigo, colega, grande economista, Bernardo Api, que trabalhou muito nessa reforma, ele disse, não tem que se preocupar com isso, porque nós vamos devolver, o Conselho Gestor vai devolver isso rapidamente e tudo mais. Mesmo assim, eu acho que esse mecanismo da água, da luz, do saneamento, do gás, por exemplo, que esse que você não paga na hora de comprar, eu acho que isso poderia ser levado a todos os outros produtos, mas isso vai ser uma confusão muito grande. E, obviamente, que o quinto ponto é a questão do crédito financeiro. Deixa eu explicar, calma,
Você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, né, que está nos ouvindo nesse exato momento, comerciantes, hein? Indústrias que estão nos dando o privilégio dessa troca de ideias aqui no painel eletrônico, que é o seguinte: lá nós deixamos no texto constitucional a possibilidade de, quando eu for me creditar do imposto que eu paguei, quando eu comprei meus insumos para produzir o meu bem que vou vender, por exemplo, eu vou vender um carro e vou pagar o IBS da venda desse carro, CBS e IBS. Mas para produzir o carro, eu comprei o pneu e o aro. Quando eu comprei o pneu e o aro, aquela empresa lá que eu estou comprando, eu estou pagando o IBS dela, né, que está dentro do preço dela. Pois bem, tem gente que defende que o creditamento desse imposto pago na cadeia anterior só possa ser usado se a empresa anterior tiver pago o imposto efetivamente. Ora, como é que a empresa que está comprando esse insumo para produzir o seu bem vai saber se essa empresa da etapa anterior pagou ou não? Isso é problema do fisco. Mas aí estão dizendo que vai ter um tal de split payment, ou seja, na hora que você fizer o pagamento, o conselho gestor poderá reter essa parte do imposto. Ótimo, esse sistema não existe ainda, pode ser que seja desenvolvido daqui para lá, então estou muito temeroso também em relação a essa questão de você só poder se creditar se a empresa da etapa anterior tiver efetivamente pago. Eu não vou ter instrumentos, essa empresa da etapa anterior não terá instrumentos para conferir se realmente esse imposto foi pago ou não na etapa anterior. Já são 5 itens que você me perguntou e eu já estou citando entre vários. Esse esclarecimento que a gente queria mesmo. Nós estamos conversando com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, sobre os grupos de trabalho que vão se debruçar sobre a regulamentação da reforma tributária. Deputado, eu queria fazer uma pergunta sobre o funcionamento dos grupos. Eu vi que a ideia é um funcionamento mais horizontal, né? Que não haja um coordenador ali, as decisões seriam coletivas e, no final, teria um deputado para assinar formalmente, mas sem esse caráter de chefia. Isso vai funcionar? O senhor acha que esse é um esquema interessante numa discussão ampla como essa? A ideia do presidente Arthur Lira foi colocar todos os membros, 7 membros, como se fossem todos eles na mesma altura ou autonomia para fazer as suas proposições, colocar as suas análises e, dentro disso, fazer um posicionamento comum, tá certo? Então, ele quis dar uma prestigiada aí nos 2 grupos, dando essa característica, vamos dizer assim, de que todos estão aptos a poder fazer essa uniformização. Agora, feito isso, os 2 grupos preparados, né, esses 2 relatórios, e todo mundo vai fazer o esforço para que essa decisão seja unânime, ok? Todo mundo diz, e tem aquela música que diz que toda unanimidade é burra, né? Mas nós vamos tentar fazer vamos dizer assim, uma explicação, cada um explicando o outro sobre o seu tema, para que o texto saia, que a gente chama de redondo, saia bem afinado entre os membros, porque nós vamos ter uma etapa subsequente, que é conversar com o presidente Arthur Lira, para ele ter realmente a dimensão necessária para poder isso ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Isso é importante, né, que ele tenha essa visão ampla, macro, de toda essa regulamentação. Eu acredito que isso vai ter realmente o seu mérito, né, nessa nova sistemática. Tem muita gente que está dizendo que precisava ter um relator, precisava ter no outro. Eu acho, vamos experimentar. Eu acho que os deputados estão muito animados, né, com essa nova característica que estão sendo colocadas nesses grupos de trabalhos. Repito, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que era importante ter alguém que pudesse aqui e acolá bater o martelo na mesa, uma mão na mesa, mas eu acho que vai funcionar sim, e a gente espera que a gente possa cumprir esse prazo, né, que estava aqui incutido na cabeça e no raciocínio de todos nós e do próprio presidente, para que o Senado tenha realmente o segundo semestre amplo para poder fazer as mesmas análises. Obviamente, o Brasil é uma Câmara bicameral, né? Você tem a Câmara e você tem o Senado Federal, e obviamente que alterações no Senado voltarão para a Câmara dos Deputados
para dar a palavra final, porque a matéria se inicia pela Câmara dos Deputados, e isso a gente fará, a Câmara dos Deputados fará o juízo final em relação a possíveis alterações que o Senado, com certeza, tem toda a autonomia para assim o processar. Deputado, só para a gente encerrar, eu vi também que tem uma expectativa, voltando a falar da participação, né, da sociedade civil, uma expectativa de debates nos estados. Isso vai acontecer mesmo? Essa é uma dúvida que o grupo vai ter que tomar a decisão, porque como o prazo está muito exíguo, né, você visitar vários estados não seja possível. Quem sabe que a ideia que possa vingar é você fazer um seminário por região. E aí sim, aí daria mais flexibilidade. Os estados, né, migrariam, né, para esse estado que centralizaria essas discussões, e aí, portanto, daria oportunidade a todo mundo a poder falar um pouco sobre isso. Como, por exemplo, poucas pessoas sabem que, apesar da alíquota do IBS e da CBS, esse tal de 26,5%, que é uma alíquota tentativa, né? Quero lembrar que 26,5%, que todo mundo diz, olha, na Europa a alíquota máxima é 27%, como é que pode? A Hungria, veja, a gente ficando 26% é menor do que a alíquota de hoje, que é 34%. Né? Desses 5 impostos, a alíquota hoje é 34%. Muitas pessoas não têm conhecimento disso. E eu estou frisando agora, porque eu preciso popularizar que a alíquota de referência, se for 26, ou 25, ou 25,5%, enfim, ela não é maior do que as alíquotas que estão vigorando sob a égide do IPI, do PIS/COFINS, do ICMS e do ISS. Esse também é outro dado enriquecedor que eu estou aproveitando aqui a sua pergunta, o nosso debate aqui no painel eletrônico, para poder clarear. E aí, feito isso, concluindo, os estados não perdem, os municípios não perdem a sua autonomia. Se o Congresso decidir, né, aprovado pelo TCU, nos cálculos que vão ser apresentados a ele, definir que a alíquota, por exemplo, é 26%, se o Estado do Rio de Janeiro achar que esses 26% não são suficientes para manter o seu nível de despesa, ele tem autonomia para alterar essa alíquota através de legislação estadual, portanto, enviar um projeto para a Assembleia, mas não como hoje. Ele não pode trocar uma alíquota para um segmento e não trocar para o outro. Se ele decidir que vai alterar essa alíquota de referência, ele vai ter que alterar para todos os setores. Portanto, não vai ser fácil, nem para o município, nem para o Estado, vai ser fácil para ele fazer essa troca, né, da alíquota de referência que nós vamos estabelecer em nível congressual. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Ele participa de um dos 2 grupos de trabalho que vai ter muito trabalho mesmo para examinar a regulamentação da reforma tributária. Deputado, como sempre, o senhor é muito bem-vindo aqui no painel eletrônico, seus esclarecimentos são sempre muito importantes. Gostaria de agradecer e desejar boa sorte nesse trabalho árduo e um excelente fim de semana para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. O Brasil precisa disso e o Congresso está ciente, muito ciente, dessa responsabilidade de produzir essa regulação o mais rápido possível. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade a todos que fazem rádio, TV, as mídias sociais da minha querida Câmara dos Deputados. Um abraço, deputado. Muito obrigado.